Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Hoje nós vamos falar sobre um projeto que está tramitando aqui na casa, que vai trazer mais segurança para as crianças e os adolescentes que se hospedarem aqui na nossa cidade. O autor dessa proposta é o vereador Neucir Tessaro, que está aqui comigo. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Thaís. Tudo bem. Uma alegria estar aqui novamente para apresentar à nossa comunidade os projetos que protocolamos e que votamos aqui em nossa Câmara de Vereadores. Está aqui conosco também o vereador Tony Proença. Tudo bem, vereador? Tudo bem. É uma honra e um prazer estar aqui de novo, agradecendo o convite da TV Cana e poder participar desse espaço junto com o vereador Tessaro, que apresentou esse projeto muito importante para a cidade de Porto Alegre, principalmente na defesa do direito das crianças e dos adolescentes que se hospedam em Porto Alegre. Vereador, a proposta obriga, que os pais ou o responsável façam o cadastro das crianças ou dos adolescentes nos motéis, nas pensões, nos hotéis aqui da cidade. Explica um pouquinho para a gente qual é a ideia. A ideia nossa, justamente, é não só que os pais façam o cadastro, mas sim que a exigência venha dos hotéis de Porto Alegre, pensões, todos os locais de hospedagem. E nós estamos, eu entrei com uma emenda também nesse projeto agora, retirando a palavra motéis, porque, lamentavelmente, o Rio Grande do Sul, especificamente Porto Alegre, é uma cidade muito provinciana que ela não leva em conta que motéis também são destinados quando famílias estão passando por uma avenida e muitas vezes não tem locais na cidade para hospedagem em hotéis e se utiliza os motéis. Então nós entramos com uma emenda, agora retirando a palavra motéis desse projeto. Mas a finalidade é justamente evitar que pessoas, justamente nessas sequestros que acontecem de crianças, possam pegar, vir para Porto Alegre, pegar essa criança, ir para um hotel que hoje, em qualquer parte do país, Porto Alegre, nos hotéis em geral, todos eles, não precisa se fazer a ficha, ou então é entregue para o responsável, para a pessoa, pela maior de idade que está presente ali, o papeleta na frente, preenche a sua ficha aqui, e preenche e nem se olha. Entrega na recepção e já está feito o registro da entrada no hotel. E não pode ser. Tem que se exigir o documento para saber quem é esta criança que está ali. Tem que exigir o documento para saber se o responsável, quem é que está levando esta criança. Então nós não podemos mais permitir que pessoas, que crianças menores, crianças e também até jovens menores de 14 anos estejam elas, eu entendo até que poderia ser até 18 anos, ingressando nos hotéis da capital, acompanhados de pessoas, sem sabermos quem é que levou essa criança e quem é esta criança, se é o pai, se é o tio, se é um responsável, seja quem for. Mas tem que ter documentação para a gente evitar. Nós estamos agora, juntamente com o Tony Proença, na comissão justamente dos direitos humanos, e nós ali preservamos e estamos trabalhando muito em cima da criança. Agora não adianta nós trabalharmos em cima da criança lá, visando menos exposição, menos exploração da criança e tal, se nós não prevenirmos também a parte crítica, que é justamente o que está acontecendo no país, que a cada semana a gente vê nos noticiários, e Porto Alegre, aqui pela rota do Mercosul, justamente é muito fácil acontecer isso, de evitarmos que os hotéis estejam hospedando pessoas, levando crianças para outros fins e não sejam os responsáveis. Vereador, o senhor citou até um caso que aconteceu agora na semana passada, Então a gente vê isso muito claramente, que isso realmente acontece, e o seu projeto prevê que que tenha tudo discriminado na entrada, O nome, quem é a pessoa responsável que está levando, o local de onde veio e para onde vai, E ainda exige uma cópia do documento junto. Então, quer dizer, vai ter tudo ali um mapeamento de por onde aquela criança está passando. Exatamente. Pode ver que não havia o registro da criança regular naquela entrada, naquele hotel, era um mini hotel, uma pensão que estava lá naquele local. Foi identificada a responsável porque dentro do próprio ônibus apareceu a imagem do circuito interno do ônibus onde ela estava conduzindo a criança pela mão. Quer dizer, está visto que não existe uma fiscalização no país, que não existe um meio seguro da gente prevenir o direito da criança. Não se tem. Hoje nós temos em certos meios de transportes, inclusive, que ainda não se exige criança de colo estar com a mãe, no ônibus muitas vezes não exigem até a documentação e ver quem é que está levando aquela criança. Eu acho que nós temos que começar a verificar todos esses tipos, E se nós sabemos que Porto Alegre tem a grande Porto Alegre, a região metropolitana, mas já viram algum ônibus
coletivo, Porto Alegre, Viamão, Porto Alegre, Alvorada, Porto Alegre, Gravataí, a identificar os menores que estão dentro pagando passagem para viajar? Não existe identificação. Eu acho que não pode mais acontecer. A pessoa leva daqui, leva até Viamão, de Viamão a Gravataí, vai indo, vai levar o litoral e vai embora. Então não é somente o hotel. Nós temos que começar a ampliar e estudar. Eu acho que é um tema importante para a nossa comissão, de fazermos isso nos ônibus que fazem a região metropolitana. Qualquer um que seja intermunicipal tem que haver um controle melhor. E a sua opinião, vereador, sobre essa proposta? Olha, eu acho essa proposta muito interessante e muito oportuna. O vereador Leoncio Tessaro foi muito feliz quando propõe esse projeto de lei. E mais feliz ainda agora que faz ele mesmo a emenda para acabar com essa talvez falsa interpretação que possa se dar à lei com a palavra motéis. Por quê? Porque se é verdade que os motéis de beira de estrada, ou até os motéis da cidade, em algumas ocasiões, quando a cidade está lotada, são usados como hospedagem, também é verdade que isso podia gerar a legitimação da permanência de uma criança ou adolescente irregularmente num motel. Então, eu acho que, por um lado, elimina a dúvida de interpretação, a lei fica clara, limpa, e isso também facilita no controle, principalmente do acesso aos motéis em Porto Alegre. Bem, uma lei que vem para proteger direito de criança e de adolescente é sempre bem-vinda. E mais do que isso, uma lei que vem atuar aonde não há nenhuma proteção. O vereador tem toda a razão. As famílias chegam nos hotéis, nas pensões, nas hospedarias e se instalam preenchendo a ficha só dos adultos e às vezes são solicitados a preenchimento da ficha das crianças, mas feita pelos adultos. Quer dizer, e as crianças ficam à mercê desses crimes bárbaros que nós temos assistido todos os dias, não só na cidade, como em todo o país. Quanto a essa questão da identificação dos passageiros, crianças e adolescentes nos ônibus intermunicipais da região metropolitana, é um bom tema para a gente discutir e se debruçar sobre ele. Pois se o menor, no caso a criança ou adolescente, se vai viajar de avião, se vai viajar de ônibus, numa viagem intermunicipal mais longa, ou interestadual, ou até internacional, não viaja se não tiver acompanhado de um familiar e com a autorização dos pais, homologada pelo juiz da infância e da juventude. Então, essa medida protege direitos e protege as crianças e os adolescentes da violência cada vez maior que se observa sobre elas. Talvez pelo crescimento da população vegetativa, mas muito por causa dessa onda de violência que assola a sociedade e que essa violência se instala muito mais facilmente contra as crianças e os adolescentes. O vereador Tessaro cita que nós, na Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor e Segurança Urbana, elegemos como tema esse ano nos debruçarmos sobre a violência e a exploração de crianças e adolescentes. E nós vamos fazer isso com muita profundidade e com muito afinco, porque hoje as crianças estão completamente desprotegidas, principalmente se nós temos o ECA, se nós temos legislação que protege as crianças, nós estamos talvez fragilizados no sistema de defesa dessas crianças através do Estado. Vereador, voltando um pouquinho ao seu projeto, quanto tempo teriam que permanecer esses cadastros nesses estabelecimentos? Qual é a ideia? A intenção não é justamente a permanência do cadastro. É que o responsável, que fique responsabilizado, o hotel, a pensão, uma hospedagem, de ela ali exigir e conferir. Essa pessoa está me acompanhando, cadê sua autorização? Da mesma forma como é exigido em transportes aéreos ou outra, que tem alguém verificando e conferindo a veracidade, se é o pai, se é o tio, se é o irmão, mas que seja legítimo para estar com aquela criança, aquilo vai inibir. Porque não adianta ficar arquivado, porque o arquivo só já aconteceu o fato.
O que nós queremos é que aquela pessoa, imediatamente, no hotel, tenha, ali um comércio. Ele vai dizer, pô, eu não posso proibir a pessoa de vir aqui. Mas ele tem a obrigação de comunicar uma autoridade policial que existe uma criança não identificada naquele local, na mesma noite. Está hospedado, gerando uma dúvida sobre a identidade da pessoa, sobre a responsabilidade de quem a conduzindo, ele é obrigado a comunicar à autoridade policial para ela tomar as providências, né? Porque nós não queremos que seja um fato que vai se fazer uma pesquisa mais tarde, mas claro que nós vamos exigir, e dentro ali, que se tenha um prazo previsto, é que uma criança, se será um prazo de 10 dias, é um prazo curto, pode ser longo demais, 30, 40, nós vamos estipular um prazo de 6 meses, mas isso aí não significa que é o prazo suficiente, porque em muitos casos, para se fazer um rastreamento, que o prazo significaria para fazer o rastreamento, essa criança parou para esse hotel, chegou no outro, foi viajar, e assim facilita. Mas quando se demora muito tempo, já não existe mais o resultado que nós gostaríamos de ter. Então, o fato, o gerador, o principal é chegar o atendente e ali mesmo, no exato momento que viu a situação irregular, comunicar à autoridade policial. Tem por obrigação, eu acho que daí nós vamos ter que começar a fixar cartazes na rede hoteleira, explicando que em casos de dúvida de quem é o responsável, em caso de suspeita que uma criança esteja sendo conduzida por pessoas que não são os responsáveis, que comunique à autoridade policial ou o conselho tutelar, enfim, as autoridades que estão justamente trabalhando em defesa da criança. E qual será a penalidade para esses estabelecimentos? Ela não está prevista a penalidade. Uhum. Na regulamentação nós vamos ver se o próprio executivo aí se transforma a penalidade. Agora, se entendermos que o próprio legislativo poderá já impor a penalidade, nós mesmos aí vamos fazer com que, através de uma emenda, seja ela ali fixada uma penalidade em caso de descumprimento dessa legislação. Mas que tem que haver uma punição, tem que haver. Se não houver punição, não existe, no caso lá, o fato que vai ocorrer como nós pretendemos. E, vereador, como é que está a tramitação desse projeto aqui na casa? Esse projeto agora foi apregoado, né? Foi encaminhado para a CCJ. Eu já estive falando com o presidente da CCJ, o vereador Eloy Guimarães, nesta terça-feira, solicitando que ele coloque já na pauta da próxima sessão, que ela acontecerá no dia 15 de fevereiro. Eu quero urgência justamente nesta tramitação, porque eu entendo que é muito importante. Nós temos diversos eventos que vão ocorrer em Porto Alegre daqui para frente e muito risco de muitas crianças que estão hoje na rua, sejam abordadas, sejam elas sequestradas ou tráfico de crianças, conduzida para outras cidades. E nós sabemos que o primeiro passo é justamente quem vem de fora, hospedar-se em um hotel, buscar a criança, conduzir até o hotel para fazer esse encaminhamento. E vou sugerir também, fazer um encaminhamento para a Assembleia Legislativa, que um deputado protocole esta lei para que aconteça em todo o nosso Estado, para evitar que as pessoas também não vai gerar o fato se sair de Porto Alegre, se hospedar em Canoas, Gravataí, Cachoeirinha, estará não tendo legislação, não tem como exigir o cumprimento. Então seria importante que o nosso Estado ficasse protegido. Vereador, saindo da CCJ, o projeto deve passar por outras comissões, deve passar também pela Comissão de Direitos Humanos. Explica um pouquinho como é que funciona essa tramitação. O projeto, principalmente esse projeto, passa, sem dúvida, pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e Segurança Urbana. Aliás, esse tema permeia tanto direitos humanos quanto segurança urbana. Ele passa na CCJ, é nomeado a presidente, que é a nossa vereadora Maria Celeste, nomeia um relator. Este relator tem um prazo de 7 dias, para apresentar o seu relatório. Esse relatório, então, volta à comissão, é apreciado pelos membros da comissão, que são 6 vereadores, e eles, então, votam o relatório, ou seja, a favor ou contra, ou a favor com restrições. Mas, pelo que já se debateu desse assunto na Comissão de Direitos Humanos, aliás, comissão que o vereador Tessaro faz parte, ele tem unanimidade de aprovação na comissão, porque é um tema, como eu já disse, é um tema que tem uma sombra a um vácuo de legislação sobre esse tema, e é preciso a gente corrigir esse vácuo, votando e aprovando essa legislação, para que a gente vá protegendo de todas as formas
as crianças da violência, do sequestro, e aqui tem casos até de extirpação de órgãos para transplantes irregulares. Então, todo tipo de sordidez que é praticado contra a criança e adolescente, nós temos que ir cercando a possibilidade de que isso aconteça. Como é que fizemos isso, nós legisladores? Aprimorando e adequando as leis aos novos tempos e às novas práticas e más práticas da sociedade. Fiscalizando também. Fiscalizando o cumprimento da lei depois de aprovado. Tem toda a razão. E mais do que isso, como bem lembrou o vereador Tessaro, nós também vamos aprovando a lei, servir de referência para que essa lei possa ser aprovada, uma lei de igual teor na Assembleia e em outras câmaras municipais ao longo do Estado e ao longo do Brasil. É comum a gente receber aqui solicitação de vereadores do Brasil inteiro, né, quando a gente apresenta um projeto de lei que na cidade lá do vereador que está solicitando existe esse vácuo de legislação. Então a gente tem sempre essas consultas. E isso é muito importante, que a Câmara de Porto Alegre continue servindo de referência para a atualização da legislação, né? E depois de aprovado e atualizada a lei, a gente passe a fiscalizar o cumprimento dessa lei, principalmente nos hotéis e nas pensões, nas hospedagens de Porto Alegre. E tenho certeza que os hotéis serão, o segmento hoteleiro de Porto Alegre será parceiro na execução e no cumprimento dessa lei. Até é importante, Tony, que o momento exatamente que agora nós temos eleições para o Conselho Tutelar dia 27, que esse tema seja bem abordado e levado ao conhecimento de todos os candidatos, que também os eleitos, os conselheiros tutelares possam fazer, ajudar na fiscalização, porque compete ao Conselho Tutelar, ao conselheiro, fazer essa atuação dentro da cidade de Porto Alegre, fazer esse trabalho e não ficar justamente esperando que venha a denúncia até ele para depois ir não atrás. Ser provocado pela denúncia. Exatamente. Sim, isso. Atuar como fiscal da proteção, na proteção às crianças e aos adolescentes. Tem toda a razão, vereador Tessaro. É bom lembrar disso, porque nós estamos agora em pleno processo eleitoral para a eleição dos 10 conselhos tutelares em Porto Alegre, que vai acontecer dia 27 de março. Aliás, você que está nos assistindo, a senhora e a senhora, por favor, participem. É uma eleição voluntária, não é obrigatória, mas não custa nada tirar 15 minutos, 20, 30 minutos do seu tempo, ir até uma sessão eleitoral e votar no seu candidato, nos candidatos que estão aí em toda a cidade, para a eleição dos conselhos tutelares. Porto Alegre, há muito tempo já, toda a política pública está apoiada, de defesa do direito das crianças e dos adolescentes, está apoiada em 2 instrumentos muito fortes, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e os conselhos tutelares. Portanto, a sua participação é importantíssima. Vereador, fala um pouquinho para a gente agora do que está sendo tratado na Comissão de Direitos Humanos, o que se pretende ainda ver em relação à criança nas próximas semanas aí. Nós temos agora a preocupação, que tivemos já em discussão muito, sobre justamente agora na época do Carnaval, a exposição da imagem da criança nessas épocas. Porque eu entendo o seguinte, existe a proibição, como bem aconteceu agora no planeta Atlântida, onde não interessava se fosse acompanhado ou não, menores de 14 anos de idade. Não entrava de jeito nenhum no planeta Atlântida. Agora, eu digo no Carnaval. Nós sabemos que tem o Carnaval, as famílias, os pais gostam de levar as crianças em ensaio de Carnaval, em festa. Agora, mas não adianta levar acompanhado o menor, porque no Carnaval não existe essa proibição, porque vai a família, vai o menor, porque ninguém vai fechar os olhos da criança. Então a criança está vendo aquela exposição que ocorre nos adultos e, fatalmente, hoje em dia, a criança gosta de se identificar com uma personagem, gosta de se identificar com quem está ali justamente dançando de uma maneira sexual ou não, fazendo as exibições. Então eu sempre digo, criança ela tem uma idade para começar a frequentar tipo de festas, carnaval, e na sociedade em geral, porque ninguém vai obrigar a criança a fechar os olhos, ela vai ver. E também nós não podemos permitir que usem tantas crianças
nos nossos carnavais, expondo a nudez, no meio da nudez dos outros blocos de carnaval. Eu acho que isso tem que começar a diminuir, a restringir para o bem da criança. Essa sexualidade está sendo cada vez mais cedo, né, na criança. Até a televisão induzindo, né? Lamentavelmente. Não adianta colocar esse programa para menores de 16 anos. Se dentro da casa ninguém controla. Também. O controle não adianta. Então, eu acho que tem que se haver uma restrição. Eu não quero aqui impor censura a ninguém, mas eu acho que tem que se começar a pensar um pouco mais na criança, na formação da criança. E a formação da criança, ela se dá justamente aí até a idade de 10 anos, aí que a gente precisa se preocupar muito com que a criança, com que vai ser o jovem do futuro, o adulto, assim, se preocupando até os 10 anos. Então, essa preocupação nós estamos discutindo muito lá na nossa comissão, juntamente com o vereador Tony. Eu acho que nós vamos ter que começar a discutir mais. Eu acho agora nós temos a nossa Yara Wortmann, que está na frente justamente da criança, para justamente nos apoiar, que ela na Assembleia Legislativa já teve um belo de um trabalho, e nós podermos sim prepararmos justamente uma cartilha entregando na sociedade em geral, cartazes, colocando na cidade toda, usar banners, o Bansdoor, usar outdoor e colocando para que a sociedade se engaje nisso. No momento que nós protegermos a família, estaremos protegendo a criança. Como a Câmara, inclusive, tem feito, né, vereador? Já está circulando um panfleto sobre os conselhos tutelares. É verdade. A mesa diretora, com o auxílio do Colégio de Líderes e a soma de todos os vereadores, fez um panfleto sobre a eleição dos conselhos tutelares. Aliás, o panfleto é muito elogiado por todos, né, todos os segmentos, todas as entidades que trabalham com a criança e adolescente. Estaremos na pista de eventos fazendo esta distribuição, levando essa informação às famílias, com essa tese do vereador Tessaro, de que as crianças têm um horário, né, se elas têm um horário estabelecido na televisão de programas que possam ver, também é porque este horário, na vida real, também tem que ter uma certa observância. Tem horário para as crianças frequentar bailes de carnaval, tem horário para as crianças assistir aos desfiles, elas têm que ter um horário e elas têm que ter limites, porque é justamente na formação das crianças em que a gente está construindo o cidadão. E o que acontece é que, como o Bento lembrasse há pouco, cada dia que passa, mais precocemente as crianças são defrontadas com a sensualidade precoce, com a sexualidade precoce e com temas que elas ainda não têm a formação adequada para enfrentar. Senhores, nós estamos chegando no final desse primeiro bloco. Eu queria as considerações finais do senhor vereador em relação ao projeto e também do senhor vereador Tony. Podemos começar com o senhor? Primeiramente, eu gostaria de buscar o apoio de todos os meus pares, já houve a manifestação, mas que também a sociedade. Eu quero chamar uma reunião com o Sindicato da Hotelaria Porto-Alegrense. Eles fazem parte também com a hotelaria do Estado, que eles possam divulgar esta lei, que eu não quero que se restrinja a Porto Alegre, e fazer com que aconteça para ela existir de fato, para ser cumprida. Leis para não serem cumpridas, nós temos diversas, no Executivo temos centenas, aliás, de leis, que aqui já são promulgadas e não são elas executadas. Nós queremos uma lei que ela seja aplicada e com punidade. Nós vamos, seja essa medida punitiva, seja ela através de multa ou outro meio, mas nós queremos que ela seja eficaz justamente para proteger a criança. Vereador Tony. Olha, eu acho que essa iniciativa do vereador Tessaro é louvável, porque não existe nada melhor do que aprovar uma lei envolvendo todos os segmentos, envolvendo a sociedade, envolvendo o setor hoteleiro, envolvendo a Prefeitura Municipal, principalmente a Secretaria de Turismo, Secretaria de Indústria e Comércio, e os órgãos ligados à criança. Lembrou o vereador Tessaro que a Yara Wortmann agora é responsável pelo Núcleo de Políticas Públicas de Proteção à Criança e ao Adolescente. Vamos envolver o Estado, através da Prefeitura, a Câmara já está envolvida nesse processo, os Conselhos de Direito e Conselhos de Defesa de Direitos, e também o setor hoteleiro e a sociedade civil organizada. Todo mundo envolvendo antes
e durante a aprovação da lei, é mais fácil que a lei, depois de aprovada, tenha êxito e seja observada. Porto Alegre em Debate faz um breve intervalo. A gente volta em seguida com mais uma proposta que está tramitando na casa. A Avenida Borges de Medeiros fica no centro de Porto Alegre. Ela inicia na Avenida Mauá e vai até a Avenida Padre Cacique. A abertura da Borges é recente, data de 1925. Antes disso, a extensão que ia da Rua General Andrade Neves até a Coronel Genuíno era oficialmente denominada Rua General Paranhos, mas para os porto-alegrenses o local era o Beco do Poço. Devido à topografia da região com fortes ladeiras e depressões, a General Paranhos virou foco de crimes e prostituição. Planos para urbanizar e melhorar a rua sempre foram discutidos, mas foi o intendente Otávio Rocha que colocou como objetivo a transformação do local. Foram feitas obras de viação com alargamento da rua, derrubados prédios, além de investimentos em higienização e embelezamento. Partiu de Otávio Rocha também a construção do famoso viaduto de cimento armado, hoje um cartão postal da cidade. Localizado no centro da cidade, o Chalé da Praça 15 é um tradicional ponto de encontro, por onde já passaram várias gerações. O local foi inaugurado em novembro de 1885 como um quiosque para a comercialização de sorvetes e bebidas. Em estilo bávaro, com traços de Art Nouveau, o chalé foi fabricado em estrutura de aço desmontável, madeira e vidro. A edificação é composta por 2 pavimentos, totalizando quase 200 metros quadrados de área construída. Até hoje, os lustres e ladrilhos são os originais. Tombado como patrimônio histórico e restaurado em 1998, atualmente o chalé abriga um importante restaurante da cidade. Quando passear pelo centro da cidade, dê uma passadinha na Praça 15 de Novembro. Pare e admire a beleza do lugar. E aprecie as especialidades do chalé num agradável happy hour. Não é dia de coleta de lixo, então não coloque o material nas calçadas. Confira os dias e turnos das coletas doméstica e seletiva através do telefone 156 ou pelo site do DMLU no link Serviços Coleta Seletiva e colabore para a limpeza da nossa cidade. A usina do gasômetro é um dos pontos turísticos mais populares de Porto Alegre. É um espaço para lazer, cultura e gastronomia. Além disso, serve de camarote para um famoso espetáculo da capital, o Pôr do Sol no Guaíba. Mas o que hoje é centro cultural já foi referência industrial.
A usina do gasômetro produziu energia elétrica à base de carvão mineral de 1928 a 1974. A Grande Chaminé foi construída em 1937 para afastar a nuvem de fuligem dos moradores da volta. No final dos anos 80, a Prefeitura de Porto Alegre indicou o prédio como Espaço Cultural do Trabalho e desde o início da década de 90, o gasômetro está aberto ao público. O prédio conta com espaços para exposições como as galerias Iberê Camargo e dos Arcos. Tem também salas para a realização de oficinas, cursos e eventos. No terceiro andar fica a primeira sala de cinema municipal. A Sala PF Gastal homenageia o jornalista e crítico de cinema Paulo Fontoura Gastal. Verdadeira fábrica de cultura, a usina do gasômetro fica na Avenida Presidente João Goulart, número 551. O Centro Cultural funciona de terça-feira a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. Porto Alegre em Debate está de volta. Na semana passada, a Câmara aprovou a criação de uma comissão que vai analisar a instalação de um metrô aqui na cidade, de uma segunda linha ou mesmo um metrô de superfície, que vai discutir essa questão. E quem foi o autor da ideia de criação desse grupo foi o vereador Neocir Tessaro. Vereador, fala um pouquinho para a gente qual é o objetivo desse grupo. Nós pensamos já no ano de 2009, tão logo começaram a vir aquelas notícias de que haveria em Porto Alegre o metrô, primeiro a primeira linha 1, que seria pegar a José de Alencar e ir até a Lomba do Pinheiro. Então, naquela ocasião, eu recebi a visita de um grupo de empresários japoneses que trouxeram a Porto Alegre alternativas para o metrô. Alternativas que hoje elas estão sendo usadas na Malásia, Kuala Lumpur, a cidade, ela existe essas alternativas justamente de metrô de superfície, o VLT. São Paulo, na mesma ocasião, estavam fazendo um estudo para fazer uma licitação e contratação desse tipo de transporte, e também Florianópolis. Então nós buscamos, encaminhei à época ao secretário de gestão, todo o material recebido, e ali eu decidi que deveríamos ter na Câmara de Vereadores um acompanhamento para saber, afinal, Porto Alegre comporta o metrô subterrâneo? Se não comporta, qual a alternativa para isso em Porto Alegre? Metrô de superfície, onde a gente pode fazer nos métodos que existem em toda a Europa, como no método aqui, como poderia ser o Quester, aqui em Porto Alegre, que agora que está aqui o aeromóvel em frente à nossa Câmara de Vereadores, que não é usado, que eu entendo que deveria ter sido usado na ocasião, porque todo o exterior está usando, só o Brasil que não está usando. Agora vai ser usado no transporte do Transurb até o aeroporto Salgado Filho para o deslocamento. Mas enfim, e aí buscamos essa alternativa de vagões com 125 passageiros, para que ele fosse alternativa para Porto Alegre, para que se pudesse fazer mais rápido, com um preço bem inferior ao metrô de superfície. O metrô de superfície custa 4 vezes mais, aliás, o subterrâneo 4 vezes mais do que o de superfície, e o tempo, o que um demora 2 anos, o outro demora 10 anos. Então, nessas alternativas, nada mais justo do que esta comissão poder ser criada, sugerir, ouvir, trazer pessoas que já estão utilizando, técnicos de São Paulo, técnicos outros que são aqui os representantes que estão em Porto Alegre, que são lá da Malásia, são os japoneses, para que possam apresentar ao Executivo a melhor solução. Nós vimos que na quinta-feira passada o prefeito José Fortunati estava em Curitiba, onde firmou um pacto justamente com os 3 estados da região sul para o metrô. Aliás, não foi os 3 estados, foi Paraná e Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Curitiba e Belo Horizonte. Isto, Belo Horizonte, buscando esse tipo de transporte. Então nós temos que começar a debater. O que nós não queremos é que o metrô venha para Porto Alegre daqui a 20 anos. Nós queremos que tenhamos esse transporte logo, porque nós não podemos mais permitir o congestionamento que está ocorrendo, as manifestações como houve nesta semana passada dos ciclistas em Porto Alegre, onde teve esse lamentável acidente,
que vai dar muitas repercussões ainda. Porto Alegre, ele é um estilo diferenciado, é um funil ao centro da cidade. Quando se acontece, como aconteceu aquela ameaça, dizendo tem uma bomba no túnel da Conceição, ficamos 2 horas sem poder chegar ao centro da cidade. Então, nós sabemos que nós temos uma entrada e uma saída para o trânsito no centro de Porto Alegre, mas isso não pode mais acontecer. Nós precisamos nos preparar para o futuro e não deixar que o que acontece em São Paulo aconteça aqui em Porto Alegre no futuro. E além de toda a questão do trânsito, toda essa problemática, ainda tem as particularidades aqui da cidade, né? Tem um pedaço no centro que é aterrado, então também metrô seria mais difícil, né? Na Borges de Medeiros, aquela hipótese de sair do centro da cidade, descer a Borges até o estádio, a José de Alencar, estádio do Internacional, e voltar, esta parte é toda aterro. Eu não acredito que possa vingar fazer um metrô subterrâneo nesta área. É muito risco, muito custo. Se nós temos a hipótese de fazermos ele elevado, que o trem de superfície, muitas dizem, mas vai igual o Transurb que existe no centro da cidade, que vai evitar a passagem de pessoas. Não, eles serão com pilares a 3 metros, a 4 metros de altura, e ele circula sobre um trilho idêntico a esse que temos em frente à Câmara de Vereadores, sem prejudicar o pedestre e sem prejudicar o fluxo de veículos. Esta seria a solução para Porto Alegre. Lhe agrada Olha, me agrada muito, Thaís. Metrô de superfície? O metrô de superfície, conheço algumas experiências. Além de todas essas vantagens que o vereador Tessaro já colocou, tem uma outra. A obra atrapalha muito pouco durante a construção de todo o processo de construção, aliás, dos trilhos, das estações. Atrapalha muito pouco o trânsito e não tem impacto no modelo viário da cidade. E, além de ser um empreendimento muito mais barato, é um empreendimento também que é instalado com muito mais rapidez. O que nos permitiria, talvez, estender o metrô a algumas regiões que hoje não estão nem pensadas. Porque o metrô hoje está pensado em 2 pernas. Uma perna que vai até o Beira-Rio e inicialmente do Beira-Rio até a Zenha. Agora já tiraram um pedaço da Zenha, né? E outra perna que vai pela Assis Brasil até o Triângulo da Assis Brasil lá, e agora tiraram essa perna da Zenha e estenderam até a Fiergs. Então, claro que isso tudo em cima de critérios e de estudos técnicos que devem compreender a viabilidade financeira e técnica do projeto. Não é isso que se discute. O que eu acho é que talvez num modelo do VLT, aliás, o presidente Lula implantou uma fábrica de VLT no Nordeste, talvez pudesse ter um índice de nacionalização mais efetivo dos vagões das locomotivas, dos próprios trilhos, e também, com o custo muito mais baixo, como alega o vereador Tessaro, pudesse estender o atendimento ao maior número de cidadãos e maior número de regiões. De tudo isso, o mais importante agora, nesse momento, ao instalarmos a frente parlamentar do metrô, é que a gente passa a debater esse assunto com a cidade, com todos os segmentos envolvidos, articulando posições contrárias, favoráveis, alternativas, e que quando chegar o momento de o Executivo encaminhar o projeto à Câmara, a Câmara está apropriada desse tema e possa discutir isso com mais condições de opinar, de propor alternativas, de sugerir, porque ela já está debruçada sobre esse debate. Por isso eu sou um defensor das frentes parlamentares para alguns assuntos como esse do metrô, porque isso vai levando os vereadores a se apropriarem e poderem ficar mais familiarizados com esses conteúdos, para quando o projeto chegar na Câmara, a gente ter condições de avaliar com mais tranquilidade. Vereador, quando é que devem começar as reuniões? Quando é que deve ser instalada, de fato, essa comissão? Nós estamos aguardando, porque hoje nós temos 3 comissões trabalhando na casa, e o limite de 3 simultâneas. Tão logo se defina o segmento ou não da CPI da saúde, que deve se definir nos próximos dias,
nós vamos instalar já a comissão esta do metrô, que ela vai trabalhar paralelamente com a frente parlamentar que já está criada, e aí nós vamos começar a ouvir, vamos chamar para participar como também opinativo, a Associação dos Transportadores Coletivos de Porto Alegre, porque é muito importante que seja um metrô misto. Eu não acredito apenas que Porto Alegre vai se virar tudo em metrô. A gente sabe que não tem condições. Hoje nós precisamos interligar metrôs com os portais, trabalharmos linhas de ônibus integradas em Porto Alegre. Então nós precisamos envolver todos os meios de transportes, trazer a Metroplan para também participar em discussões, que é muito importante, porque nós temos a nossa região metropolitana, Porto Alegre, ela confronta com todos os municípios, e a Metroplan é justamente a autarquia que ela pode fazer com que possa facilitar essas situações. E o Pinar, quem sabe lá, na Bento Gonçalves, até agronomia, a gente possa seguir alguma linha. O que fazer, a minha opinião? Eu entendo que o arroio de dilúvio está subutilizado. Nós temos aquela parte superior e hoje dizem, mas dragagem quando precisar. Não se precisa, hoje em dia tem tecnologias que pode estar fechado por cima o arroio, que existem as dragagens de formas, outras técnicas alternativas. Ali tem os fios de alta tensão, podem ser removidos e mudar aqueles fios. E a fazer um aproveitamento geral em cima do arroio, dilúvio, seja ele para utilizar como um metrô que vá até a URGS, que eu entendo que o fluxo muito grande de pessoas que estudam na PUC e na URGS, ou então que venham da Lomba do Pinheiro para trabalhar no centro da cidade, poderiam deixar os seus veículos estacionados lá na agronomia e vir tranquilamente de metrô para o centro da cidade. Aí nós vamos desafogar o centro da cidade, nós vamos minimizar o sofrimento das pessoas, inclusive dos moradores, facilitar a vida das pessoas que hoje frequentam o centro da cidade, a passeios, os ciclistas, dar ao centro da cidade mais uma humanização, fazer com que ele seja mais humano e mais racional, e não hoje o que é esse movimento de tantos e tantos ônibus que vêm, com 30% dos passageiros, mas enfim, estão transitando no centro da cidade, e isso aí vai deteriorando toda a nossa cidade, que é bonito o nosso centro. Mais agilidade, menos poluição. Menor custo, uma passagem mais barata, porque o metrô é subsidiado. Enfim, só teríamos vantagens e encaminharíamos a cidade para um novo patamar de sustentabilidade ambiental, um novo patamar de mobilidade urbana, inclusive num termo que está muito em debate agora, que é possibilitando que os pequenos deslocamentos de casa até o metrô e do metrô possa ser feito de bicicleta. Claro, e os bicicletários, com isso, melhorando ali. Os bicicletários, como temos em toda a Europa já, funcionando muito bem. Porto Alegre aqui é uma cidade, Brasil mesmo, né, uma cidade, São Paulo cidades já tem algumas regiões que já estão sendo utilizadas, e Porto Alegre é uma cidade semiplana, tirando alguns bairros, ela é uma cidade que pode se usar a bicicleta tranquilamente. E mais do que isso, se o acesso de casa até o metrô for feito de bicicleta, nós retiraríamos das ruas muitos, principalmente automóveis. E usaríamos mais o transporte coletivo, que é, sem dúvida, a necessidade que nós temos de equacionar isso rapidamente. Porque nós estamos poluindo muito, estamos com as nossas artérias viárias aí todas muito congestionadas, e pelo número de automóveis produzidos com esse desenvolvimento e esse crescimento econômico que o Brasil hoje experimenta, nós vamos aumentar muito, chegando a um ponto de uma saturação total. As pessoas vão continuar comprando seu automóvel, vão continuar tendo seu automóvel, né? Mas elas vão usá-los no fim de semana, vão usá-los para viajar, vão usá-los em momentos em que o trânsito não estiver muito conturbado, porque na hora do rush, na hora do pico, na hora que as pessoas se deslocam para a escola, vão para o trabalho, eles vão usar ou transporte coletivo ou alternativas de transporte que não seja o automóvel. Está todo mundo muito preocupado com a Copa, né, com Porto Alegre ser uma das cidades sede, mas a questão vai muito além, né, uma necessidade que a gente já sente hoje no trânsito, no dia a dia, para se deslocar, pelo tempo que a gente demora, pelo próprio
pelo próprio congestionamento, né, vereador? Que bom que nós estamos aí falando sempre em Copa, né? Porque quando falamos em Copa, vem melhorias para a cidade. Se sair ou não sair a Copa em Porto Alegre, as melhorias vão ficar. As obras vão permanecer, como a duplicação da Beira-Rio, mas mesmo assim não vai minimizar o centro da cidade. A minha grande preocupação, Thaís, é justamente o centro da cidade. Daqui a um tempo vão começar a desocupar os prédios comerciais de comércio para transformar em prédios garagens. Ou então fazer que em Nova York, os terrenos lá, aqueles elevadores, né, que tu chega, estaciona o teu carro, os elevadores vão subindo, colocando mais em espaço na calçada. Exatamente, vão empilhando os carros. Se não houver uma alternativa que seja rápida, não adianta você pensar daqui a 20 anos. Porto Alegre não comporta mais esperar além de 2015 o máximo, não comporta mais. A Copa pode servir, inclusive, para um novo comportamento do cidadão. Eu estava vendo... Um alerta, né? Não, e um novo comportamento. Sabe que o Beira-Rio, que vai ser o estádio da Copa, eu não tenho dúvida que esses pequenos problemas que estão acontecendo serão solucionados, e o Beira-Rio será o estádio da Copa, embora eu seja gremista, mas será o estádio da Copa. No Beira-Rio só terá estacionamento de automóveis para muito pouca gente. Todo o deslocamento dos torcedores será feito por transporte coletivo. Exatamente. Ou a pé ou por bicicleta. Não tem possibilidade do cidadão fazer o que faz hoje, sair de casa, pegar o seu carro e ir até o estádio. Ele vai ter que ir de carro até um local mais próximo da sua casa, pegar um transporte coletivo e ir ao estádio. Se viu na África do Sul aquelas multidões caminhando 2, 3 quilômetros, essa é a distância. São 3 quilômetros do estádio, não pode ter estacionamento. As pessoas caminham, com isso há uma convivência, um espaço de convivência, aumenta a segurança, né? Todo mundo se diverte, ou seja, além do espetáculo em si, do jogo, dos 90 minutos, existe toda uma convivência, uma humanização daquele espaço e daquela convivência, que é uma convivência internacional, né? Porque teremos aí gente do mundo todo chegando em Porto Alegre. E isso é muito importante, né? Porque imagine só, se não tiver um transporte alternativo, mesmo até próximo dos 3 quilômetros, se nós deixarmos as pessoas, os carros que possam ficar aqui na Avenida Ipiranga, próximo ao Menino Deus, nessa distância, nós não vamos ter ruas para as pessoas deixarem os carros para irem a pé. Então nós vamos precisar do transporte alternativo. Nós vamos precisar que esse metrô, no mínimo, haja uma integração com o transporte coletivo, nos seus terminais, o transporte integrado, como acontece em Curitiba. Nós vamos ter que ter novidades para a Copa do Mundo. Senão nós vamos fazer vexame, as outras capitais estão trabalhando em cima disso, Porto Alegre é atípica e também fica talvez melhor por essa questão justamente da bicicleta, é uma cidade plana. Nesta parte da cidade onde será o congestionamento não teremos problemas nenhum. Só que as obras, eu entendo que elas têm que acontecer em regime de urgências. Obras que são prioritárias devem ser tratadas de forma diferenciada. Eu entendo que devem ser tratadas com trabalho de 2 turnos. Se nós temos 3 turnos de 8 horas, vamos 1 para o descanso e 2 para 2 equipes trabalhar, como acontece em todo mundo. Como a China toda ela trabalha em 2 turnos. Por isso que acontece as obras que o que se faz aqui em 10 anos, lá se faz em 2. Lá foram construídas recentemente uma elevada que ela sai do centro da cidade, vai até o aeroporto de Xangai, com 35 quilômetros, ela demorou 2 anos. Imagina, aqui nós fazemos 1 quilômetro a cada 2 anos, lá fizeram 35 quilômetros em 2 anos. É a mesma fórmula de construir um metrô de superfície, como o Tono bem disse, não existe problemas de construção, ela é pré-moldado, vai encaixando, montando. É muito a praticidade. Pode até aproveitar os atuais corredores de ônibus. Exato. E quer dizer, não atrapalha o trânsito. E outra interessante que a gente precisa prestar muita atenção, eu vi esses dias o responsável os Jogos Olímpicos de Barcelona, dando uma entrevista, ele diz: olha, nós tivemos muito sucesso, tivemos um salto de qualidade com os Jogos Olímpicos de Barcelona, porque nós só fizemos obras que a cidade precisava, não que os jogos precisavam. E Porto Alegre, me parece, sobre a liderança do prefeito Fortunati, está no mesmo caminho. Ou seja, estamos fazendo coisas e obras que estavam previstas há muito tempo,
E nós só estamos agora aproveitando a oportunidade da Copa para executá-las, pela facilidade de crédito, pela facilidade de ter os recursos e por essa mobilização que nós precisamos fazer e envolver toda a cidade no espírito da Copa do Mundo. Porque terminada a Copa, quem ganhou, tenho certeza, vai ser Porto Alegre. Com certeza. Fica mais fácil até mudar a cultura mesmo, porque as pessoas voltem a utilizar o transporte coletivo e deixem os carros em casa quando a gente tiver à disposição transporte coletivo com qualidade, que desloque para várias áreas da cidade, né, vereador? É verdade, hoje em dia, inclusive o próprio passeio, as pessoas terão uma satisfação de usar aquele benefício, né? O deslocamento com qualidade, onde as pessoas estavam dizendo, o nosso transporte coletivo de Porto Alegre, os ar-condicionados eles regulam mal. No verão é quente demais, no inverno eles colocam ainda, em vez de aquecer, colocam mais frio. Então, existe todo esse problema. Eu acho que nós vamos ter que ter um transporte coletivo de qualidade, e o metrô é um transporte coletivo de qualidade, e nós sabemos que hoje em dia é a tecnologia do futuro e Porto Alegre tem que entrar, principalmente agora que nós vamos mostrar para o mundo todo o que nós temos aqui com esta Copa do Mundo. Vereadora, a comissão deve durar durante quanto tempo? Qual é o prazo que ela pode... Ela vai durar em 120 dias, a nossa comissão é a previsão dela, então logo seja instalado, nós temos 120 dias para concluir. E após isso, há a possibilidade de prorrogar esse prazo? Eu vejo que não há necessidade de se prorrogar. Ela vai trabalhar com 60 e prorrogação de mais 60 dias, já na prorrogação, e 120 dias nós queremos, na realidade, concluir os trabalhos e apresentar o relatório. Já se tem ideia de quantos vereadores vão compor essa comissão? Nós queremos formar com a mesma quantidade de vereadores que temos hoje na CPI, com 13 vereadores, a mesma quantidade, formar a nossa comissão do metrô. Agora, considerações finais dos senhores, por favor. Vereador. Eu quero agradecer a equipe da TV Câmara justamente por estar trazendo para a comunidade esses assuntos interessantes, assuntos que a gente possa discutir, que eu acho que temos que discutir o que Porto Alegre precisa e o que precisa fazer para Porto Alegre melhorar. E nós estamos justamente hoje aqui, discutimos no primeiro bloco muito, eu acho que o tema importantíssimo que é a criança, mas também discutimos nesse segundo bloco uma grande importância no tema que é o transporte de Porto Alegre. Nós precisamos resolver esse nosso transporte e assim fazermos com que o porto-alegrense cada vez mais tenha satisfação de viver aqui. Suas considerações finais? Olha, Thaís e Tessaro, é sempre muito bom a gente poder apresentar à comunidade de Porto Alegre o que nós estamos fazendo, o que nos preocupa, em que nós estamos envolvidos aqui na Câmara de Vereadores. Discutimos hoje o tema da criança e do adolescente, um belíssimo projeto de lei apresentado pelo vereador Tessaro. Discutimos o tema da mobilidade urbana, a possibilidade de termos o metrô, seja ele um metrô de superfície ou subterrâneo, melhorando muito a qualidade de vida dos porto-alegrenses. E ainda tratamos, en passant, do tema da Copa, e que eu costumo dizer, seja quem for que levante a taça, quem vai ganhar é Porto Alegre, se nós cuidarmos da Copa e do que precisamos fazer por ela e aproveitarmos esse ambiente que esses eventos sempre trazem, de envolver a cidade para que ela cresça mais, melhore mais e que principalmente os nossos cidadãos, aqueles que mais precisam da proteção do Estado, encontrem essa proteção, encontrem a mão do Estado a favorecer a melhoria de qualidade de vida das suas vidas. Obrigada, vereador Tony. Vereador Tessaro, muito obrigada pela presença. Porto Alegre em Debate termina aqui. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.